Governar não é fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um poderia ser presidente da República. É um troço complicado, delicado, e toda hora desafios e desafios e desafios, e os governantes eles chegam achando que eles dominam tudo, que tudo eles podem conduzir, que é só no sapatinho, mas a vida real vai se impondo e a gente vê que as coisas têm um script que vai sendo escrito dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Planejamentos muito profundos acabam muitas vezes servindo para organizar o país, mas as relações institucionais, elas são dinâmicas. A gente viu o que aconteceu e está acontecendo entre Congresso, Supremo Tribunal Federal e também governo, por causa das emendas parlamentares, uma atribuição do Congresso que ele foi aos poucos pegando e que é um absurdo, né? E aí o Supremo deu uma enquadrada, muito bem dada, mas muito bem dada. Flávio Dino, que eu já critiquei 200 mil vezes como ministro da Justiça, fez um gol de letra, enquadrou o Congresso Nacional. Não adianta os 513 deputados, 81 senadores ficarem chiando, reclamando. Tem que ter transparência, tem que ter rastreabilidade, tem que ter vergonha na cara também, né? Ficar botando dinheiro na prefeitura da mulher, prefeitura do marido, na prefeitura do pai. Uma vergonha, né? Inominável. É uma apropriação do dinheiro público e tal. E isso vai criando uma crise institucional, etc. e tal. E a gente tem uma crise que começa agora, já estava prevista para começar, de certa maneira, mas a forma de administrar, nós vamos ver como é que vai ser. Estamos esperando para ver como é que vai ser. O presidente Lula chegou, ele e seus amigos, né, todos admiradores de Nicolás Maduro, fãs do ditador venezuelano, sabe-se lá por quê. Porque tem um discurso de esquerda, mas é contra a democracia. Então, de repente, Nicolás Maduro dá um bote. Patrocina um processo eleitoral picareta, não permite a fiscalização da eleição, como o Brasil permite. O Brasil, a eleição brasileira, é totalmente fiscalizada por instituições, organismos internacionais, as mesmas que o Brasil defendeu e que todos os países defenderam para que fiscalizasse as eleições na Venezuela. No Brasil é tudo fiscalizado. Não é só o Tribunal Superior Eleitoral. Existem os fiscais internacionais. Várias entidades, no final, dizem, olha, as eleições foram limpas, né? E não tem como dizer isso da Venezuela, porque as eleições não foram limpas. É evidente que elas não foram limpas. O presidente Lula, no primeiro momento, calou, tendo sido aquele que recebeu Nicolás Maduro como chefe de Estado bacana e tal, um gesto de imprudência poderia ter sido evitado, mas, como eu falei, vida real, vida real. Rock and roll, é a vida, é o show como ele é. Recebe o Madurão aqui, aí o Madurão apodreceu. E aí agora, hein? O Supremo deles lá disse, olha, as eleições foram limpas, viu? O Maduro é o novo presidente. E aí? Sendo que no primeiro momento o Lula calou sobre a eleição venezuelana, depois ele acabou adotando a posição de cobrança de transparência, pedindo para que as atas fossem divulgadas, que houvesse fiscalização. O tribunal deles lá, o Supremo deles, disse, olha, a eleição está resolvida, é isso aí, semo nós, ganhou o Maduro. O Supremo dizer isso e nada é a mesma coisa, porque o Supremo é do Maduro. E aí aconteceu o quê? O presidente da Assembleia Legislativa deles lá, o presidente da Câmara deles lá, vai lá e faz um discurso em que fala que a decisão, né, do tribunal, que é irreversível e inapelável, né, e é a confirmação da eleição, ele vai e faz um pronunciamento, o presidente da Assembleia, Jorge Rodríguez, ele pega e faz o seguinte, olha, é importante dizer que a sentença do TSJ não é apenas na Venezuela, onde está a jurisdição superior da sala eleitoral, mas também no Brasil,
ouviu, senhor Celso Amorim? Ele fala, no México, nos Estados Unidos, você pisou ali, tripudiou. Porque, afinal, o Celso Amorim, em missão encomendada pelo presidente Lula, esteve por lá para poder ver se tinha um jeito, aquela coisa do Lula, né? Vamos sentar para conversar. Ele falou isso na guerra da Europa, na Ucrânia com a Rússia, na verdade, a invasão russa na Ucrânia. Falou isso sobre o Oriente Médio. Não faz o menor sentido, mas ele falou. E aí ele mandou o Celso Amorim para lá. Não mandou o chanceler, mandou o Celso Amorim, que é assessor dele. E aí, agora o que a gente escuta é o presidente Jorge Rodrigues dizendo: viu, senhor Celso Amorim? E aí, qual é a posição brasileira? Como é que o Brasil fica agora, né? Como é que fica a situação? O Brasil vai reconhecer a vitória venezuelana? Não pode. Simplesmente não pode. Como agora vai reconhecer? Não, tudo bem, eu tinha exigido atas divulgadas, eu tinha exigido fiscalização internacional, mas já que não teve e o Tribunal de Justiça de vocês aí definiu, tá tudo resolvido. Vamos que vamos. Não dá. Então o governo brasileiro agora está avaliando o que nós vamos fazer. E o nosso Caian Messina fez reportagem sobre isso. O ministro das Relações Exteriores está viajando, está nas Filipinas, está conversando com o Lula, mas assim que ele voltar para o Brasil, vai ter uma reunião, porque o Brasil chegou a subir o tom, né, cobrando a divulgação das atas, que foram prometidas pelo Maduro e que não ocorreu. E o próprio assessor Celso Amorim diz que as coisas estão difíceis, né, por lá. E tão difíceis mesmo. Como é que o Brasil vai resolver esse abacaxi, né? Nós temos uma questão que não é só política. No governo anterior, simplesmente o governo rompeu. Não tem o contato com esses caras, dane-se, né? O governo Bolsonaro, uma posição ideológica. Mas e aí? Né? O Lula pode fazer isso com a Argentina, porque o Milei é de direita, ele é de esquerda. Não é razoável. Você tem um Brasil, você tem uma Argentina. Da mesma forma, você tem um Brasil, você tem uma Venezuela. A Venezuela e o Brasil vão pagar o preço porque o Maduro assumiu a presidência? Bom, quem mais vai pagar esse preço e como vai pagar esse preço? E é muito complicada essa discussão, porque você tem interesses nacionais que têm relação com a Venezuela. E não são poucos, não. A começar, por exemplo, de Roraima. Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado ao sistema elétrico nacional. Tem 500 mil habitantes em Roraima. E o Fernando Henrique e o Hugo Chávez inauguraram uma linha para inaugurar uma linha de transmissão ligando a usina hidrelétrica da Venezuela, de Guri, para o Brasil, alimentando Roraima. Bom, esse negócio foi interrompido e você ter Roraima recebendo energia termoelétrica custa uma fortuna, se você tem a opção de ter hidrelétrica. E além de dar estabilidade para o sistema. É um negócio importante, né? A fronteira do Brasil com a Venezuela, a terceira maior fronteira do Brasil é com a Venezuela, 2.200 quilômetros de fronteira. Você tem ali algo que exige o quê? Uma cooperação militar, por causa de segurança. Você tem uma fronteira onde tem tráfico de drogas, onde você tem contrabando de ouro, onde você tem a entrada de garimpeiros colombianos e venezuelanos para o Brasil, você tem lavagem de dinheiro, você tem que ter a preservação dos indígenas. Isso exige uma cooperação de algum tipo. Como vai ser, não se sabe. Você tem uma relação comercial que hoje é inexpressiva, mas como é que vai ficar? Vai ficar inexpressiva? Vai ficar inexistente? A Venezuela tem 18% das reservas mundiais de petróleo. É a maior reserva de petróleo do planeta, a maior que a Arábia Saudita. No entanto, é o 25º produtor de petróleo do mundo, porque está nas mãos do doido desse Maduro, que está arruinando a Venezuela. Como é que vai ser? Está aqui do lado. Se a Venezuela fosse lá no
Oriente Médio, não seria um problema para nós, como é. Mas está aqui do lado, é vizinho, é grande, é poderoso. Tem dinheiro, tem petróleo, tem hidrelétrica. Além disso, a gente tem uma questão humanitária. Tem 500 mil venezuelanos no Brasil. E você teve o maior movimento de um êxodo de quase 8 milhões de pessoas fugindo das mãos do ditador. Não vieram para cá, a maioria foi para a Colômbia. Mas como é que vai ficar? Como é que ficam as relações Brasil-Venezuela? Nós vamos ignorar a Venezuela? Não tem mais Venezuela. Não dá. Então, o Brasil defende a democracia. Aliás, uma declaração dada pelo Amorim, curiosa, mas é verdade, são 3 pilares. O Brasil sempre defendeu a resolução pacífica de controvérsias, bom. O Brasil sempre defendeu a não ingerência em assuntos internos, bom, até para que também não façam o mesmo conosco. E o Brasil sempre defendeu a democracia, quer dizer, desde que virou democracia. E aí, como é que resolve? Que a defesa da democracia passa, de alguma maneira, por alguma ingerência em assuntos internos. A resolução pacífica, ok, até faz sentido manter isso e tal, mas como é que faz essa discussão? Então, a gente tem um monte de desafios e nós estamos esperando qual vai ser a posição do governo brasileiro. Vamos reafirmar o nosso compromisso com a democracia como um pilar número 1, porque é fundamental? Vamos mandar representante no dia 10 de janeiro para a posse do doido? Doido não, não tem nada de doido nisso. Seria mais fácil se fosse doido. É um sujeito, é um ditador, suprime as liberdades, subjuga as instituições, subordina tudo aos seus interesses pessoais e políticos, acabou com a separação da caserna com a política, arruinou todas as barreiras e as independências e tal, prende quando quer, criou agora um aplicativo nojento que ele adaptou de um aplicativo que dizia ele, né, dizia o governo que era para denunciar os problemas na prestação de serviço público, criou-se uma aba lá para denunciar os inimigos da pátria. Então, ao mesmo tempo em que a gravidade e a radicalização na ditadura venezuelana está cada vez mais evidente, nós temos um desafio que ficou muito mais complexo, muito mais intrincado, né? E como eu falei, governar não é para amador. O Brasil adotou várias posturas amadoras na relação com a Venezuela, seja simplesmente virando as costas, como fez o governo anterior, não tenho mais conversa com esse cara, seja abraçando o Maduro. Então, nós vamos acompanhar os próximos passos, porque a situação é bem delicada e é diferente de uma relação que não prospera entre o Brasil, aliás, entre o Mercosul e a União Europeia, né? Porque não está andando. Mas é uma coisa entre democracias, né? Uma discussão entre democracias. É uma coisa. Mas e agora? Como é que fica? Então nós vamos acompanhar. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.